sejam bem-vindos a mais um episódio do Lumina Talks, o podcast da Luminacrio que traz até você conceitos, tendências e inovações sobre a tecnologia em iluminação. Eu sou Marcos Rezende e nesta edição vamos explorar o controle do espectro de luz através da tecnologia Polyspectrum. Polyspectrum é uma tecnologia de controle do espectro da luz desenvolvida pela Luminacrio que possibilita a geração de espectros específicos para as mais variadas aplicações, com a crescente demanda por iluminação dinâmica, que envolve a variação do espectro da luz ao longo do tempo. O Polyspectrum desempenha um papel crucial nesse segmento. E para nos ajudar a entender melhor essa tecnologia, temos conosco um time de especialistas que convidamos para mais um encontro. Primeiramente, quero apresentar um dos mais respeitados especialistas em iluminação LED no Brasil, com mais de 47 anos dedicados à engenharia eletrônica e semicondutores. Professor Vicente Copacasa, seja bem-vindo. Olá, Marcos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Além disso, temos a estreia da nossa convidada Priscila Vilela, arquiteta com pós-graduação em conforto ambiental e eficácia energética. Atua há mais de 17 anos no mercado de iluminação, desde o desenvolvimento de projetos luminotécnicos e suporte ao especificador em grandes empresas de iluminação, técnica e decorativa. Priscila é também gestora de relacionamento da Luminacrio. Olá, Priscila. Olá a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Legal. E para fechar o time de Lighting Experts desse episódio, temos Hugo Hanashiro, profissional reconhecido pelo mercado com mais de 20 anos de experiência em conhecimento profundo de iluminação, tanto no Brasil como no exterior. Hugo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Vicente, Priscila, o quadro está aumentando. Muito bem, vamos começar a nossa conversa perguntando ao professor Vicente o que é o controle do espectro de luz e por que ele é importante na iluminação moderna. Olha, na verdade, com o advento do LED, o LED trouxe uma das grandes vantagens, né, do LED, além daquelas que todo mundo conhece, economia de energia, maior vida útil e tal, é o poder que você tem de associar LEDs no mesmo sistema, no mesmo conjunto, e fazer com que você crie espectros diferentes. Então, isso é algo que vem acontecendo, já vai acontecer cada vez mais, porque cada vez mais a necessidade de luz dinâmica, como você disse aí na introdução. Então, sabendo manipular os LEDs de uma forma adequada, você consegue gerar uma quantidade muito grande de espectros e trazer benefícios independente da aplicação. Eu tenho aqui um conjunto de slides que talvez fique mais, vamos dizer assim, mais fácil de explicar. Então, se vocês me derem licença, eu vou dividir aqui a tela, né? Eu preciso de uma autorização para tal. Ok. Então, vamos... ok. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Sim, já estamos vendo. Ótimo. Então, ok. Bom, então nós vamos falar hoje basicamente de um sistema que foi chamado de Polyspectrum, desenvolvido pela Luminacrio, e nós vamos basear nesse exemplo para poder explicar melhor do que se trata, né? Primeiro, esse gráfico é um gráfico do DOE, Departamento de Energia do governo norte-americano, onde eles fizeram, no ano 2000, a projeção da tecnologia de LEDs por conversão de fósforo, que é o LED que nós conhecemos hoje, né? Mas vocês podem notar que eles já estão introduzindo uma nova tecnologia, uma nova forma de gerar luz branca, que é o CM-LED, entende-se por Color Mixed LED, que é a mescla de cores. Um bom exemplo de mescla de cores, de luz branca feito através de mescla de cores, é o Sol, né? O Sol ele tem uma infinidade de cores,
representadas por comprimento de onda, né, da radiação eletromagnética, e nós percebemos esses comprimentos de onda, nós traduzimos isso numa forma de cor. Então, nada mais é do que você agrupar cores e, com isso, você gerar luz branca. É uma das resultantes, você pode gerar uma quantidade de espectros e cores muito grandes também. Mas, obviamente, o objetivo aqui, principalmente do Polyspectrum e de Color Mixed, é gerar luz branca, não mais por conversão de fósforo, mas sim por soma, mescla de cores. Então, como vocês podem notar, essa tecnologia ainda tem uma eficácia abaixo, é uma tecnologia bastante nova, mas a projeção é que ela chegue quase a 350 lumens por watt de limite teórico. Sendo que a tecnologia por conversão de fósforo ela tem um limite teórico da ordem de 250 lumens por watt, e nós hoje, no ano 2024, mais ou menos por aqui, já estamos lá com 210, 220 lumens por watt, dependendo do fabricante. Estamos falando aqui do diodo, né? Não é da luminária. Estamos falando do componente LED. Ok? Mas por que isso? Por que gerar luz branca através da soma de cores? Por causa do dinamismo da luz. Cada vez mais existe uma demanda para a luz dinâmica, ou seja, a luz que varia com o tempo. Outro bom exemplo disso é o Sol. O Sol varia o espectro durante o dia, que é diferente dependendo da estação do ano, dependendo do posicionamento global, que é o que o observador se encontra. Então, existe uma demanda muito grande por iluminação dinâmica. É um novo passo da iluminação que nós temos hoje, né? Por exemplo, você fica 8 horas num escritório com 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin de temperatura de cor fixa. Então, estudos mostram que os seres humanos se sentem melhor quando o espectro é dinâmico, né? Luz certa na hora certa para regular o relógio biológico e tudo mais. Então, hoje o que nós conhecemos, que nós estamos usando é essa tecnologia aqui que eu estou apontando, né? Luz branca através, principalmente de conversão por fósforo, usando luz azul, né? Pode-se usar ultravioleta também, mas a grande quantidade é luz azul e conversão de fósforo. E o produto final, vamos falar assim, no futuro, conforme o DOE está projetando, e eu particularmente acredito em todas as projeções deles, nós vamos gerar luz branca através da soma, né, de cores, a mescla de cores. Nesse meio termo, tem uma outra tecnologia que é chamada de híbrida, onde nós associamos LEDs coloridos com LEDs por fósforo, porque nós precisamos ainda de LED com fósforo para ter fluxo luminoso. Só nas cores, as cores vão ter que melhorar muito a eficiência para que nós consigamos obter valores de fluxo luminoso mais altos. Então, hoje, tecnicamente, hoje já é possível trabalhar aqui, com color mixed total, mas existe uma grande tendência, como um degrau tecnológico, utilizarmos o sistema híbrido. No caso, o Polyspectrum, ele é um sistema híbrido, porque ele mescla luz branca por fósforo com LEDs coloridos, e nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Bom, por que o LED permite isso? Primeiro, porque, diferentemente de lâmpadas, os LEDs eles fornecem espectros bem controlados de cores. Tá? E isso é uma vantagem incrível. Por quê? Porque essas bandas, né, de geração que nós falamos, elas têm basicamente um comprimento de onda dominante, ou seja, uma cor dominante, e uma pequena variação de banda, o que permite fazer com que nós tenhamos uma eficiência maior.
Isso também só é possível por causa da propriedade aditiva da luz. A luz se soma, não só em comprimento de onda, como em intensidade, em potência, né? Então, a gente aproveita a propriedade aditiva da luz. Dentro do espectro visível, nós colocamos os comprimentos de onda ou as cores que nós temos interesse, e através de um processo de dimerização, né, nós podemos obter luz branca, assim como podemos obter também vários outros espectros de luz. Com isso, o controle da temperatura de cor é muito mais fácil de ser realizado, e conforme você preenche o espectro de energia de todas as cores, você tem uma qualidade de luz muito boa, ou seja, uma reprodução de cor também muito boa, tá? E com isso você pode gerar espectro para qualquer tipo de aplicação, não só para seres humanos, mas para produção animal, plantas e por aí afora. Quer dizer, o céu fica meio que o limite aqui, né? Bom, a gente hoje, muita gente hoje usa o sistema chamado de Tunable White. Que é isso? É também um controle dinâmico do espectro, né? Onde você pode ter, por exemplo, aproveitando o fato de que o fluxo luminoso do LED é proporcional à corrente elétrica que você aplica nele, então, através de um sistema de dimerização, eu consigo mesclar, né, 2 canais, 3 canais, o que seja, para que eu obtenha uma variação de temperatura de cor. Quer dizer, quanto mais canais você tiver, no caso do Tunable White, quanto mais canais você tiver de controle, maior é a precisão da transição entre a temperatura de cor mínima para a temperatura de cor máxima. Nós temos observado que a grande maioria dos fabricantes que estão disponibilizando esse tipo de produto são baseados basicamente em 2 canais. Então, com isso, você consegue fazer a transição de temperatura de cor, mas não necessariamente você garante uma transição suave, uma transição correta e também com uma boa qualidade de luz. Porque não é só a importância não está só em variar a temperatura de cor. E sim, muito importante a qualidade da luz resultante. Isso cada vez mais está sendo necessidade de ter qualidade de luz boa, né? Então, esse também é um outro critério que nós achamos muito interessante. Vicente, Oi. só frisando, né, que talvez para o leigo, né, quando ele vê que, assim, na maioria dos casos, utiliza-se 2 canais, o que esse WW e esse CW? Ok. No próximo slide tem uma figura que explica melhor, mas eu posso me antecipar e responder sua pergunta. Normalmente, quando você usa 2 canais, você usa um LED que seja branco quente, ou warm white, né, que é a sigla WW, e um outro LED que seja branco frio, cool white. Então, normalmente você pega os 2 extremos que você quer fazer a variação da temperatura de cor. Aí cada fabricante tem o seu esquema, né? Por exemplo, eu quero ir de 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin. Então você coloca LEDs de 2.700, LED de 6.500, controlados independentemente, daí o motivo de você ter 2 canais para controlar, e com isso você consegue fazer a transição subindo um, abaixando o outro, dimerizando esses canais independentemente, você consegue varrer todos os valores de temperatura de cor que estão compreendidos entre esses 2 valores limites que você considerou no projeto. Graças, então, àquela questão da propriedade aditiva da luz, né? Que isso é possível também. Exatamente. Isso só é possível porque a luz tem essa propriedade aditiva. Caso contrário, não seria possível fazer isso. Tá?
Bom, quem descobriu isso foi o Sir Isaac Newton, né? Quando ele decompôs a luz do Sol, já um bom tempo atrás, eu não era nascido ainda, ele percebeu que aquela luz se decompunha em várias cores. Então, há de se supor que se você somar aquelas cores, você chega na luz branca também, né? É o caminho inverso. Bom, mas o que é isso? Então, aqui tem um desenho legal que eu acho que dá para explicar bem. Quando a gente fala em tunable white, você tem um valor aqui de branco quente, por exemplo, aqui 1500 Kelvin, pode ser qualquer valor, né? O fabricante é que decide. Então, para ficar mais fácil, eu vou pegar essa região aqui da curva do corpo negro, né, do diagrama CIE 1931, que é esse cara aqui, esse salto de sapato aqui, né? Parece um salto de sapato, e vou fazer um zoom, né? Nessa figura aqui da direita é um zoom dessa região aqui, de onde é a luz branca, que é a soma de todas essas cores aqui, né? Então, essa é uma representação gráfica, é um color space do CIE, muito utilizado na iluminação, além de outros, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1500 Kelvin e eu quero 6500 Kelvin como valor de temperatura de cor fria, a transição da temperatura de cor vai se dar em cima dessa reta aqui, tá? Então, o primeiro problema é quando você tem valores muito longes um do outro, você forma o que a gente chama dessa barriga aqui embaixo, né? Que se você medir esse ponto que eu estou mostrando aqui, ele vai dar 2500 Kelvin, porque são retas isotérmicas, né? Então, aqui vai ter 2500 Kelvin, porém a qualidade dessa luz, como ela fugiu muito lá do corpo negro, ela não é uma boa qualidade de luz, ela fica com forte tingimento rosa, porque aqui nessa região nós estamos no magenta, né? Aqui embaixo, então dá um certo rosado nessa cor, e isso não necessariamente é bom. Por quê? Porque se você, quando chega lá em 6.000 Kelvin, mais ou menos, você está com uma luz bastante fria, bem azulada, e essa transição aqui você tem vários tons de rosa. Dá para perceber que dá para notar um certo tingimento no branco em função do afastamento disso com relação à curva do corpo negro. Então, o que o Polyspectrum faz? O Polyspectrum ele tem 6 canais. Né? Tem um canal de branco e 5 canais coloridos. Com isso, eu consigo calibrar a mudança de temperatura de cor conforme essa curva azul que eu estou mostrando aqui, que é justamente a curva do corpo negro. E onde eu tenho branco em todo o percurso, a única variação que vai ter, obviamente, são os valores de temperatura de cor. Desculpa, mas eu não tenho nenhum tingimento de cor no processo lá de 1500, por exemplo, até o valor máximo que eu desejar. Então, a diferença principal está nisso daqui, né? Na quantidade de canais. E o Polyspectrum, ele não usa só luz branca, né? Ele usa um canal é luz branca e os outros 5 canais são LEDs coloridos. Por quê? Para justamente preencher todo o espectro visível e chegar o mais próximo possível do espectro do Sol. Quer dizer, se você quer mimetizar o Sol do meio-dia, você, com um sistema desse, você pode fazer. Se você quer mimetizar o Sol do amanhecer, você também pode fazer. E com isso, nós temos esse dinamismo de espectros. Então, na verdade, é algo desse tipo. Mas como é que faz isso? Bom, os LEDs, como todo mundo sabe, são montados em placas de circuito impresso, né? Então, o que eu faço? O arranjo híbrido, aqui no caso, com LEDs brancos e LEDs coloridos, eles estão num único arranjo, numa única placa, porém interligados em canais separados. Aqui, no caso, como eu falei, são 6 canais, né? Então, eu tenho um conector para associar uma cor, outra cor, outra cor, outra cor, e depois eu tenho um que é comum. Aqui é só uma ilustração, né? Cada cor tem o seu canal. Aqui, no caso, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de 4 canais, se eu não me engano.
são 4 cores, 4 canais, tá? É um comum, 1, 2, 3, 4. No caso do Polyspectrum, são 6 conectores, um para cada cor, e um conector que é comum, tá? Então, com isso, mantendo uma certa distância entre a placa do LED e o difusor, seja ele qual for, eu posso fazer com que nenhuma pessoa veja diferença de cor individual. Quer dizer, você vê uma cor resultante, você vê a soma, tem uma física para isso, né? Dependendo da distância, você não consegue, então tem um cálculo para isso também. Na verdade, isso é um full spectrum, né, que é mais conhecido. O nome Polyspectrum é um nome particular da Luminacryl, e ele é feito dessa forma. Bom, isso é o que eu tinha para mostrar. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela para que a gente possa conversar um pouco mais, né, sobre essa excitante tecnologia. Vicente, Oi. eu acho que uma dúvida que talvez possa surgir, né? A questão da diferença entre sistemas de RGB, né? Eu acho que talvez, dentro do que você comentou, mas a diferença entre o RGB, o poliespectro e também a vantagem do poliespectro em relação a questões de, né, nós falamos do tunable white, que nós entendemos que é só a questão de temperatura de cor, mas qual é a vantagem do poliespectro quando nós falamos da questão de ciclo circadiano, né, que é um assunto que está muito em voga? Ok, essa pergunta é interessante. Bom, tem a ver basicamente com a quantidade de luz de cor que você coloca no espectro. Esse é o segredo, né? Então, quanto mais canais você tiver no sistema, mais, vamos dizer assim, mais apurado fica o controle do espectro. Obviamente, isso tem uma repercussão de custo, né? Porque quantos canais a mais que você coloca, cada canal que você coloca a mais, você tem que ter controle dele, LEDs mais. Então, quer dizer, isso tem um impacto no custo, mas ele tem vamos dizer, um poder de sintonia muito melhor. Comparando com o RGB, na verdade, é você gerar luz branca a partir do vermelho, do azul e do verde. Você consegue gerar luz branca a partir desses 3? Consegue. Só que um pequeno detalhe, não necessariamente você pode varrer toda a faixa de temperatura de cor. Porque quando você tem RGB, você tem um triângulo naquele diagrama de cromaticidade e pode ser que algumas cores fiquem fora daquele triângulo. Num triângulo RGB, você consegue reproduzir todas as cores que estejam inscritas nesse triângulo. Tá? Aquilo que está fora do triângulo, você não consegue gerar. Então, normalmente, a qualidade de luz do branco no sistema RGB não necessariamente é a melhor, porque você tem o que a gente chama gamut de cores, ele é pequeno, você consegue uma boa faixa de temperatura de cor, principalmente as cores mais frias, mas você não consegue gerar temperaturas de cor na faixa de 2000 Kelvin, por exemplo, e com qualidade, né? Então, o próximo sistema para melhorar isso é o RGB-A, que você inclui o âmbar. Quando você inclui o âmbar, você inclui uma quarta cor. Com isso, ao invés de um triângulo, você tem um polígono, né? Não é um quadrado, não é nada, é um polígono meio irregular, mas que você dá uma puxada e aumenta o gamut, e aí talvez você consiga alguma temperatura de cor mais quente, com uma melhor qualidade de luz. Agora, quando você entra no sistema híbrido, que é o sistema do Polyspectrum, você já está gerando luz branca, né? Com qualidade, com 2.700 Kelvin, por exemplo, e você está usando outras cores quentes também. Então, com isso, você tem um polígono de 7 lados, né? Então, com isso, você tem um controle muito maior. Então, você controla praticamente toda a curva do corpo negro. Isso, no caso
que você citou, de human-centric lighting, né? Luz para ciclo circadiano, relógio biológico, o que seja, isso é fundamental, né? Porque você faz basicamente o mesmo caminho que o Sol faz, em cima porque é um corpo incandescente, né? Uma lâmpada halógena também você consegue fazer, só que a lâmpada halógena você vai até 3.000 Kelvin só. Mas você consegue gerar uma parte do corpo negro, né? Do corpo negro, mas até 3.000 Kelvin só. Então, né, tanto que se você pegar uma lâmpada halógena e dimerizar a lâmpada, o que acontece com a temperatura de cor? Ela cai, que é o famoso dim to warm, né? Ela cai, vai até lá 1.800, 1.500 Kelvin, né? Mas ela só transita nesse range aí, a lâmpada halógena. Agora, o LED, ele permite você transitar em temperaturas de cor maior e fazer quase que a curva do corpo negro. Você pode gerar, o poliespectro pode gerar temperatura de cor acima de 10.000 graus Kelvin, se preciso for. Não é uma temperatura de cor agradável, né, para iluminação, mas você consegue, sei lá, você quer iluminar um aquário, por exemplo, onde sabidamente os peixes gostam de temperatura de cor alta, então, você pode usar o poliespectro para iluminar o aquário, né? Sei lá, entende? Aí você tem um range de aplicações muito grande. Não sei se respondi a pergunta contento. Sim, sim, perfeito. Obrigada. Eu Já queria emendando nessa questão de aplicações práticas, eu queria explorar um pouco mais isso, né? A gente viu que o poliespectro você tem um controle da luz de tal forma que você consegue emular uma luz natural, você consegue mimetizar uma luz natural, mas você consegue ir além. O exemplo do aquário acho que foi muito, muito apropriado para isso. E outras aplicações ou objetivos você, de repente, pode explorar a partir desse poliespectro, Vicente? Por exemplo, um negócio que está muito em voga é o tal do espaço biofílico, né? Você, no escritório ou na atividade, normalmente escritório, né? Em hospital você não pode pôr planta, mas normalmente no escritório você hoje tem uma interação muito grande, tem vamos dizer, uma necessidade muito grande desses espaços biofílicos, que é você mesclar sistemas de plantas, né, no escritório. Então, um benefício pode ser esse, por exemplo. Você sabe que planta usa os limites do espectro, né? O azul e o vermelho. A planta usa muito pouco o centro do espectro visível, né? Por isso que ela é verde e que ela reflete o verde. Então, você, por exemplo, no escritório, no final do dia, vai todo mundo embora, você muda a iluminação para magenta, você tira todas as cores e deixa azul e vermelho, que aí dá um magenta, que é o que a planta precisa para. Né? Então, você pode. É uma aplicação. Você pode usar. Então, o mais importante do poliespectro, na verdade, no meu entendimento, é o controle para saúde humana, né? Para você ter a luz certa na hora certa. Muita gente confunde isso com tunable white, né? Pelo fato de achar que se você varia de 2.700 até mais durante o dia, deixa lá 5.000 Kelvin no sujeito, né? Porque aí não está absorvendo melatonina, tem muito azul no espectro. Aí, à noite, você vai para 2.700 Kelvin e acha que aquela luz não está absorvendo melatonina. Esse é um ledo engano, né? Porque o LED de 2.700 ele tem uma alta porcentagem, alto peso no espectro de luz azul, diferente de uma lâmpada halógena, que 2.700 Kelvin ela praticamente não tem azul no espectro. Então, eu diria que o principal motivo, vamos dizer, a utilização do poliespectro está exatamente na mimetização do Sol para a saúde humana. Agora, você pode fazer o que você quiser, né? Você fala, não, hoje, tá, na sua casa, você tem um poliespectro. Hoje eu quero deixar tudo vermelho, que eu quero que minha casa vai virar um inferno, né? Então, você põe vermelho, quer dizer, aí você domina a luz que você quer. Não, hoje eu quero uma luz mais quente, não, hoje
vai ter uma reunião aqui, eu preciso de uma luz mais fria. Ou seja, você regula isso conforme a necessidade, né? E pelo que você falou, Vicente, talvez um ponto para a gente comentar, e eu acho que está bastante em voga hoje, essa questão da iluminação ajudando, auxiliando nesse ponto de regular o relógio biológico, né? Seja de um ser vivo até de um ser humano, certo? Principalmente, óbvio, agora, no caso do ser humano, e eu acho que isso está muito em voga, e é muito importante, então, a gente falar um pouco por que nesse assunto que você está tratando, se eu pegar uma luminária que simplesmente tem um branco quente, um LED branco quente, e um outro branco frio, ou seja, tunable white, pela curva que você mostrou na CE, no gráfico da CE 1931, significa que ele vai andar fora daqui de onde talvez deveria. Ou Sim, seja, seria correto a gente dizer, então, que uma luminária, um sistema de iluminação simples, que só seja tunable white, que mude de branco quente para branco frio, ele não vai ser tão eficaz no controle do relógio biológico, até pelo que você acabou de falar sobre a questão do conteúdo azul no LED. A gente sabe que o azul ele inibe a produção de melatonina, né? A questão do sono, tudo isso. Esse poliespectro seria uma solução para esse problema? seria. Inclusive, tem normalmente, durante o dia, né? Vamos imaginar um escritório, né? Onde você trabalha, sei lá, das 8 da manhã até 5, 6 horas da tarde, né? Normalmente, nesse período, no período logo que você chega, nunca é interessante você ter uma temperatura de cor muito fria, né? Mas com o polispectro, o que você pode fazer? O polispectro, ele tem uma das cores é a cor onde tem a maior absorção de melatonina, que não está entre o azul e o verde, né? 480, 490 nanômetros, é praticamente ciano. Então, se você tem uma cor ciano no espectro, você pode jogar menos quantidade de azul. Com isso, a temperatura de cor, a aparência da cor, fica uma temperatura de cor mais baixa, e isso dá uma sensação psicológica muito boa nas pessoas, porque ninguém gosta de ficar numa luz muito fria. Então, dependendo do sistema, você tem que ter uma luz fria para gerar espectro de azul suficiente para absorver melatonina. E não necessariamente aquela luz é agradável, porque lembra bem, a gente tem que lembrar, analisar a luz como o fator visual, o fator fisiológico, que é esse do relógio biológico, absorção de melatonina e tudo mais, e o lado psicológico, porque a luz também influencia o nosso lado psicológico. E a temperatura de cor tem uma força muito grande também nisso. Então, você pode ter, com o poliespectro, você pode ter uma temperatura de cor de 3.500 Kelvin, por exemplo, que é uma luz super agradável, e está absorvendo, tem capacidade suficiente para absorver a melatonina, sem que você tenha que elevar muito o valor da temperatura de cor, por exemplo. Vicente, agora retomando um pouco na questão da aplicação, né? Você deu alguns exemplos aí, e comentou principalmente a aplicação, eu entendo, dentro de um ambiente de office, hospitalar, mas principalmente hospitalar, né? Ah, nós estamos escutando muito falar sobre a questão de alguns pontos, que é a questão de conforto visual, né? Que eu acho que é importantíssimo dentro desses ambientes, mas o que nós percebemos dentro da aplicação do poliespectro é a respeito de uma iluminação mais difusa dentro desses ambientes, né? Então você enxerga que esse tipo de produto hoje, né, ele faz mais sentido estar dentro de um sistema de iluminação difuso, né? E obviamente que tenha também em conjunto um controle de ofuscamento do produto.
É interessante, sim, porque, olha, eu disse, acho que creio no começo, uma das aplicações, ou pelo menos as aplicações que eu vejo maior potencial hoje para o Polyspectrum, é o que você falou, é office, né, escritórios, escolas, e hospitais. Esses são os três segmentos, né, as três aplicações que eu vejo mais, vamos dizer assim, mais necessidade de se ter esse controle todo da luz, em termos de espectro, né? Então, sim, eu diria que uma boa forma de você utilizar essa tecnologia para atender esses três segmentos de iluminação, sem dúvida, é a luz difusa, né? Outra coisa, nós estamos falando muito de mimetizar o Sol, né? Então, e o Sol é extremamente difuso. Então, por que não usar um sistema que seja difuso também? Por outro lado, o sistema difuso, principalmente o difuso que nós conhecemos aqui hoje, ele tem a tendência de gerar um certo desconforto visual, né? Falando mais sobre ofuscamento, esse tipo de coisa, né? Então, isso é algo que tem que ser, de alguma forma, tem que ser equacionado. Hoje tem sistemas que auxiliam isso, né? Por exemplo, a tela tensionada, eu acho que a tela tensionada tem um benefício muito grande quando comparado com os difusores plásticos, né? E você ter não a luz num ambiente dividida em blocos de luz, mas ter uma luz única, né? E a tela tensionada permite isso. Você, num determinado ambiente, você deixa o ambiente todo iluminado, difuso, você elimina contraste, porque no meu entendimento, né, dos efeitos nocivos do ofuscamento é o contraste, quer dizer, quanto menos contraste você tiver, mesmo com alta iluminância, isso auxilia muito no controle do ofuscamento. Então, sim, eu diria que luz difusa e procurarmos desenvolver produtos onde essa difusão seja feita da melhor forma possível, aí para privilegiar o baixo ofuscamento, que é um fator psicológico muito grande também, não necessariamente estritamente fisiológico, o espectro é fisiológico, mas o ofuscamento ele está mais naquele ramo, naquele tripé do psicológico, ou seja, você se sentir bem numa instalação. Legal. Então, dentro do que você até comentou, a questão de telas tensionadas ou luminárias difusas, que talvez sejam as que os painéis backlights, né, que nós estamos trabalhando de qualidade, atrelado ao sistema de iluminação polispectro, com esse controle de ofuscamento, seria realmente ideal, né, para esse tipo de Esse, aplicação. esse é o ideal. Você imagina numa instalação numa UTI de hospital, por exemplo, onde a luminária muito provavelmente vai estar no teto, né, e o paciente deitado. Então, o controle de ofuscamento é fundamental para dar o conforto visual. E na mesma, né, no mesmo produto, você tem o controle do espectro para fazer com que ele saiba que é de dia, que é de noite, porque quem controla isso é a luz, né? É o espectro da luz que posiciona o indivíduo se é de manhã ou se é de tarde. Muito provavelmente, quando você sai na rua, não sabe que hora que é. Você sai na rua e olha o sol, você mais ou menos sabe que se é de manhã, se é meio-dia, se é tarde, pela difusão do sol, né? Então, e isso essa variação de espectro, esse dinamismo de espectro é que controla o nosso relógio biológico. Então, sim, tem muitos estudos que eu já tive a oportunidade de ler, onde esses sistemas foram implantados em hospitais e o tempo de recuperação do paciente diminuiu bastante, além de menor necessidade de medicação, né? O cara não precisa tomar remédio para dormir, né? Dá um remédio para ele na hora, dá um melatonina ou tira a melatonina, sei lá.
o paciente dormir, poder dormir e tentar fazer com que aquilo regule o relógio biológico dele. Então, você com a iluminação adequada, você pode eliminar tudo isso daí. Pelo menos o resultado desses estudos que eu tenho lido levam a essa conclusão: diminuição de tempo de internação e também menor utilização de medicamentos. Legal. Hugo, você quer acrescentar alguma coisa? Eu só estava olhando, lembrando daquele primeiro slide que o Vicente mostrou, da evolução do LED, né? Como, já mais um comentário, na outra proporção, na proporção inversa, é o preço, né? O lumen por watt subiu muito, só que o preço do LED caiu muito. Então, e foi assim, bem acentuado, né? E eu fico pensando quando que o Color, o CM, né? CM LED, Uhum. Color LED, hoje ele não tem ainda essa questão, não acompanhou ainda a queda, mas eu acho que isso vai acontecer. Mas as cenas dos próximos capítulos, próximos capítulos, para a gente estar atento. Porque veja bem como é que começou a evolução, né? O primeiro LED comercial saiu no final dos anos 60, do século passado, e era colorido. Era vermelho, depois veio o âmbar, né? Amarelo, âmbar, depois veio um verde que não era muito verde, né? Bom, e ficaram essas três cores por um bom tempo. Nos anos 90, metade dos anos 90, foi inventada uma nova tecnologia que permitiu fazer luz com comprimento de onda baixo, na faixa do azul e do verde. E aí, o que fizeram? Pegaram o azul e já botaram o fósforo e nasceu o LED branco no final dos anos 90. E todo o investimento da indústria foi feito em cima de LED branco. Que aconteceu isso que você falou, aumentou o lumen por watt e pela lei de Hertz diminuiu o custo. Tem uma lei no semicondutor que isso era previsto, né? Porque o primeiro LED branco de potência custava $5, 20 lumens. Hoje, 20 lumens, os caras estão dando de graça o LED, né? Então, a gente sabia que ia ter isso, tem uma lei no semicondutor, uma lei baseada no volume e de produção e no custo, porque é um componente eletrônico, é muito sensível ao volume, então fez com que o custo caísse assim, mas muito pouco se fez no LED colorido, porque o grande mercado é a iluminação, é luz branca, né? Então, agora é que os fabricantes estão, agora não, né? Já de alguns anos para cá, eles estão investindo no aumento da eficiência do LED colorido. O LED colorido não é eficácia, é eficiência, tá? E por quê? Porque quanto mais eles forem eficientes, menos LED você vai poder usar para obter a mesma quantidade de luz. Então, sim, vai acontecer isso, muito provavelmente. Como você viu no gráfico do DOE, o DOE tem um poder muito grande em acertar essas projeções. Em 2000, eles fizeram aquela curva de lumen por watt do branco por fósforo, né? Conversão por fósforo. Você viu que aconteceu exatamente o que eles previram. Então, se eles estão sinalizando isso, faz sentido, mesmo porque nós precisamos disso para ter controle do espectro. Cada vez mais nós vamos ter que controlar o espectro. Então, faz todo sentido essa nova tecnologia de color mixer. Legal, bacana. Priscila, quer fazer mais algum comentário? Eu acredito que é só realmente fazer um link aí com dentro do portfólio da Lumina Creo, né? Nós temos visto as lonas, né? As telas tensionadas como uma grande tendência. Nós vimos na Casa Cor, né? Um número, né? Interessante aí de ambientes que apresentavam a tela tensionada, a lona tensionada. Então, eu acho que faz total sentido, né? Nós entendemos o poliespectro, né? Dentro de uma aplicação junto com a lona e também o nosso sistema, né? De backlight também que se encaixa muito bem dentro desses ambientes hospitalares, né? Eu acho e na verdade nós temos um portfólio bem extenso que acredito que também poderia
utilizar a tecnologia do poliespectro. Isso daí é questão, mas eu diria que para a tela tensionada, o poliespectro salas, né, onde nós instalamos esse sistema e comprovadamente todo mundo que visita lá elogia a sala em termos de conforto visual, né? Lógico que não dá para ver o relógio biológico, porque a pessoa não fica lá. Só precisa perguntar lá para quem fica na sala se está dormindo melhor à noite, certo? Só isso. Legal. E eu quero até aproveitar, se você que está vendo esse vídeo quiser fazer uma visita, conhecer as instalações da Luminacryl, para ver essa aplicação do Polispectrum com a lona tensionada, é só entrar em contato com a gente e marcar uma visita. A gente está de portas abertas. E já dando spoiler, para quem está vendo esse vídeo aqui antes da semana do 19 a 22 de março, a gente vai ter uma demonstração inédita dessa tecnologia Polispectrum lá na House Decor Show. A House Decor Show é o maior evento de decoração, arquitetura e design do Brasil, e este ano ele vai ter um setor dedicado exclusivamente para iluminação. E a Luminacryl está com um stand na House Decor, né, e nós vamos fazer uma demonstração inédita dessa tecnologia Polispectrum, né? Então a gente vai estar apresentando as diferentes aplicações, as mudanças de cor do sistema, e você vai poder ver no local, em tempo real, a aplicação dessa tecnologia. Então, se você quiser, estiver em São Paulo, entre essa semana, nos dias 19 e 22 de março, já faz a inscrição na housedecorshow.com.br, faz o seu credenciamento, nós estamos com o stand lá, o stand é o K02, né? Então procura a gente lá, a gente vai estar toda a nossa equipe lá para te receber e ver em tempo real essa tecnologia e muitos outros lançamentos, muita novidade chegando agora no mês de março. Eu quero agradecer o professor Vicente Copacasa, o Hugo Hanashiro e a Priscila Vilela por compartilhar todas essas informações sobre a tecnologia Polispectrum, sobre esse controle do espectro de luz. Foi um prazer ter vocês aqui no Luminatalks. Ok, eu que agradeço. Sempre é bom falar sobre esse assunto, né? Então, agradeço o convite e estamos à disposição. Em breve teremos outros, né, Marcos? Outros. Com certeza. Já temos tema. Posso dar E spoiler? agradeço aí por fazer parte aí desse time aí, com esse pessoal com grande experiência, né? Com certeza. A próxima, Lumina Talk 6, já vamos falar de ofuscamento, né? Para aqueles que têm dúvida ainda sobre controle de ofuscamento, sobre o GR, todos esses conceitos sobre o controle de ofuscamento, a gente vai ter no próximo episódio. Em breve a gente já vai estar soltando esse vídeo. E assim chegamos ao final do nosso episódio e espero que você tenha gostado. Não esqueça de seguir a Luminacryl nos canais digitais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E também você pode assinar a newsletter da Luminacryl, bastando acessar o site luminacryl.com.br, entrar lá na parte newsletter e deixar o seu e-mail. Aí você passa a receber as nossas comunicações sobre próximos eventos, sobre novas tecnologias, você vai poder receber informações sobre novos produtos e está sempre antenado com nossas informações. Bom, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.